aí do outro lado, faça sua pergunta, converse com a gente, porque aqui, como você sabe, sempre o papo é bem reto, bem tranquilo, bem descontraído e você participa e participa muito. Vamos lá então, deixa eu ver como é que tá a câmera dela, tá ótima. Como vai, Rosélia? Boa Olá, noite, prazer em Luciana. recebê-la aqui no nosso estúdio. Prazer imenso estarmos novamente aqui e agradeço desde já o teu convite e cumprimento a todos os nossos ouvintes, os telespectadores. A gente estava comentando aqui, Rosélia, sobre a situação brasileira, né? Pode puxar um pouquinho mais para você. Isso. Uhum. Desculpa, porque hoje os outros não vieram e eu fiquei sozinha aqui no Fique estúdio. tranquila, como Mas diz eu o vi que você nosso já está grande, correndo. o nosso grande filósofo, quem sabe faz ao vivo. É verdade. Grande filósofo. É, quem sabe faz ao vivo. Então, Rosélia, a gente estava comentando aqui sobre a questão da pandemia e quem perdeu, quem não perdeu, quem mais perdeu com a pandemia. E a gente ouviu aqui a Carol D'Artora, vereadora de Curitiba, falando que os negros perderam muito e as mulheres negras ainda mais. A gente ouviu uma pesquisa agora há pouco em que os jovens perderam por conta da educação e as mulheres jovens vão perder ainda mais. É assim? Essa é a realidade? Cara, Luciana, queridos ouvintes, eu costumo dizer que a sociedade no geral perdeu. Perdeu porque os representantes, aqueles que são eleitos por nós, não fizeram a tarefa de casa, Lu. É isso mesmo. Desde o início da pandemia, os casos deveriam ter sido monitorados. O que fizeram ficaram num emaranhado de dúvidas, não colocaram os casos, os primeiros, em Em situação isolamento, de isolamento e de monitoramento. monitoramento. Depois ficaram completamente perdidos no sistema municipal, estadual e recebendo verba do federal. Então, assim, eu costumo dizer que se há alguma coisa errada, está errado nos três âmbitos, municipal, estadual e federal. Mas quem deixou de fazer a tarefa de casa, do meu ponto de vista, são dois. Os representantes do povo que não fizeram, os nossos queridos vereadores, os nossos queridos deputados estadual e federal, prefeito, governador. Por quê? Porque era tarefa, deveria ter sido uma junção, deveria ter sido um grupo-tarefa com a junção de todos. O que acontece? E o povo é bonzinho? Não. Por que o povo não denuncia? Por que o povo não vai nas corregedorias? Então, quando ele não tem o seu direito assistido, como advogado, eu digo, você precisa dar voz daquilo que está errado. Agora, essa pandemia, Lu, ela pegou todo mundo de surpresa. Ela veio sem precedentes, ela chegou sem avisar, ela se fortaleceu, ela encontrou um campo de guerra despreparado. E foi uma guerra. E Ainda está está sendo, Lu, está sendo uma guerra. Eu vejo assim claramente aos ouvintes que não sabiam. O meu esposo, ele faleceu em dezembro. Ele era médico, então, assim, eu presenciei muito de perto. Eu presenciei desde o início da pandemia, em 2020, todos os passos praticamente, porque ninguém sabia o que fazer no primeiro momento. Mas com o desenvolver, com o passar dos meses, as autoridades competentes, vigilâncias, órgãos municipais, de estaduais, fiscalização, de inclusive. fiscalização, inclusive, Lu, deveriam ter levado mais a sério, deveriam ter monitorado, deveriam lá no início ter distribuído máscaras e conscientizado a população. Agora, nós estamos um ano depois, foi em fevereiro, março de Fevereiro e março, 2019, já exatamente. passamos de um ano e somente agora estão distribuindo máscaras, pelo que eu ouvi falar em alguns postos de saúde em Curitiba, estão, segundo a informação que eu tive,
disponibilizando oxímetros. Mas será que a verba, desde o início, não tornou possível a compra de oxímetros, de kits? Cadê os hospitais de campanha? Cadê a conscientização à população? Cadê a conscientização às pessoas que nem sequer no Brasil sabem a forma adequada de usar álcool, de lavar as mãos, até lavar as mãos. Algo que parece simples, né? Parece simples, mas há necessidade de pegar o sabonete na primeira vez, ou o sabão, ou o sabonete líquido, passa na palma da mão, passa entre os dedos, esfrega as unhas na palma da mão. Isso toma 3, 4 minutos. Então, geralmente, as pessoas deixam passar essas orientações básicas. Então, quando eu tenho a possibilidade de falar, eu falo, a população é quem mais atingido. Por quê? Porque é a população que, em massa, faz uso do transporte público, o distanciamento, a utilização. O transporte público não tem nem como fazer distanciamento. Não tem nem como. Não tem nem como. Então, assim, do meu modo de ver, do meu modo de analisar, falta bastante dos gestores públicos, mas falta da população também. A população precisa, a voz do povo fala o que está faltando. Então, assim, todas as pessoas que perderam um ente familiar, todas essas histórias, histórias muito tristes, Lu. Sim. Falta de vaga nas UTIs, falta, o que eu escuto, faltou isso, faltou aquilo. Chegou a faltar, inclusive, anestésico. Você já pensou colocar o tubo numa pessoa ou tirar o tubo de uma pessoa sem um anestésico, sem absolutamente nada? A tristeza, a dor. Entubar uma pessoa já é horrível. Né? Já é horrível, já é um processo assim que eu acompanhei, eu sei como é. É um processo que mexe muito com o psicológico, é um processo que, tanto para o paciente como para os familiares, é assustador. Então, assim, aquele momento que o paciente fala, eu quero me despedir porque eu não sei se eu vou retornar, e ainda não ter o preparo, não ter os medicamentos, não ter o que é um direito de todos, a saúde. Nós pagamos tributos, Lu. Nós pagamos tributos, nós pagamos imposto de renda, nós pagamos por alguns benefícios que não temos. Uhum. Então, eu sou muito a favor das pessoas procurarem os seus direitos. Hoje nós temos internet para as pessoas lerem a respeito do que realmente está faltando, e cobre, próxima gestão cobre. Se a gestão atual não fez, não continue dando a voz de ser representante do povo para aqueles que não fazem. E como que se faz? É difícil você penetrar nessa cascata que está ali, parece a erva daninha que não permite outros novos com boas ações fazer. Eu acho assim que a união do povo, aqueles que de fato, a união das pessoas interessadas em ter qualidade de vida, em ter um melhoramento nas vias, nas estradas. Eu estava vendo, Lu, é impossível você passar da BR Curitiba para Almirante Tamandaré no horário de pico das 18h30 às 19h30, acredito. Você sair de uma BR, você pegar um deslocamento para Almirante Tamandaré sem ter uma passarela, Lu. Eu vim com o coração apertado com vocês aqui de Almirante Tamandaré. Quantas pessoas já não ficaram ali naquele cruzamento? Vem caminhões da esquerda, caminhões da direita, e você precisa ultrapassar sem um sinal, sem um sinaleiro, sem vias de pedestres, sem a sinalização adequada, sem uma passarela para os pedestres.
Nessa duplicação aqui, dessa primeira parte até o Almirante Tamandaré, está previsto. Mas de Almirante Tamandaré até Itaperuçu e o Branco do Sul, a Ainda está. quantidade de mortes que tem acontecido ali e sem muita previsão de duplicação é Imagino. absurda. Então, assim, claro, a população pode até cobrar, mas até que ponto realmente ela consegue ter essa legitimidade de cobrar, doutora? Até que momento a população tem essa legitimidade, sendo que muitas vezes ela acaba até vendendo seu voto? E essas pessoas não se dão conta de que, ao trocar o seu voto, ao perder a oportunidade de fazer alguma coisa melhor, ao deixar de lutar por um melhoramento para os seus filhos, netos, ela está se omitindo de um direito. Então, o que acontece? É difícil? Sim, com certeza. Mas não é impossível. O que acontece quando uma comunidade se une para buscar uma passarela, para buscar qualquer melhoria, o que acontece? Vai ao Ministério Público, coloca aos olhos, coloca uma situação, tira fotos, pega dados estatísticos da polícia, para que ocorra uma audiência pública envolvendo prefeito, governador. Cadê os deputados aqui de Almirante Tamandaré, de Curitiba, do mesmo partido? Faz uma dobradinha, já vem aqui, faz uma audiência pública em Almirante Tamandaré, já sai dali um documento. Eu morei fora, Lu, 4 anos. Eu morei no exterior, onde as coisas de fato funcionam. Então, eu sou muito correta. A gente procura ser no nosso Brasil dos Brasis. Então, quando eu venho à região metropolitana, Almirante Tamandaré, Colombo, Araucária, São José dos Pinhais, quando eu vou lá para a outra região de Campo do Santana, Ganchinho, eu fico olhando algumas mais desenvolvidas do que outras. No entanto, ainda falta. Falta muito. Falta muito. E quem são as pessoas que podem fiscalizar, que podem cobrar? As pessoas não podem ter medo, porque quem paga o salário dos representantes, vereadores no âmbito municipal, deputado estadual, deputado federal, governador e prefeito, quem paga os salários somos nós. O salário vem do bolso do contribuinte, vem do bolso do povo. Eu falo assim, você não precisa ter medo de marcar uma reunião, de pedir para falar com o deputado, com o vereador, porque quem paga o salário deles somos nós. Com certeza. Somos nós, Lu. E a partir do momento que as pessoas se conscientizarem, as pessoas, o cidadão, por mais humilde que ele seja, pela Constituição Federal, ele é um cidadão dotado de direitos. Ele vota, ele tem direito de bater lá na porta, vai lá, fala assim, cadê o projeto que você não fez? Por que representante do povo tem medo do povo quando o povo se une? Eu vou sair daqui e você é apedrejada. Nada, não vai não, porque aqui eu faço a mesma coisa. Vai, continua, porque isso é bom. Você sabe que você está falando isso e eu lembro de uma situação o ano passado, ou retrasado, em que eu fiz uma crítica à Câmara de Vereadores da nossa cidade, Almirante Tamandaré, e um dos vereadores ocupou a tribuna para dizer que eu deveria pedir desculpas públicas a eles, porque eles eram representantes do povo. Exatamente, representantes do povo, pagos pelo povo, eleitos pelo povo e que devem explicação para o povo, sim. Precisam prestar contas. Exatamente. Alto lá. Veja você, senhor representante aí, de que quem elege você, o senhor vereador, o senhor deputado estadual, federal, o prefeito, os senadores, eles são... Tem 8 anos, né? 8 anos de vida política. Ele deveria, no mínimo, prestar contas de todo o trabalho dele. Esse seria o termo, mínimo, né? o papel, o mínimo, ele a fazer.
Porque ele é pago pelo povo, ele tem uma verba para que ele possa prestar contas. E eu falo para os procuradores, principalmente para o Ministério Público, eu sou muito a favor, Lu, de implantar o compliance. O compliance é a prestação de contas de tudo que eles fazem. Nós temos o Tribunal de Contas, você que verifica irregularidades, ligue no Tribunal de Contas do Paraná. Faz lá dá uma dica lá no anonimato, vai nas procuradorias, vai no Ministério Público, mas é isso que eu ia te dizer, nas tem corregedorias. coisas que são complicadas. Por exemplo, o Ministério Público. Eu, como jornalista, já fui fazer denúncia e eles querem a apresentação de provas da denúncia. Mas calma aí, não deveriam ser eles a buscar essas provas? Então, Luz, o que acontece perante o direito, sempre que alguém acusa a outra parte, se acusa, você tem o ônus da tem prova. o ônus, exatamente. Mas você está fazendo uma denúncia. Mas como fiscal da lei, o Ministério Público tem a incumbência de verificar, de fiscalizar os fatos. Você consegue imaginar uma pessoa que ela já está se sentindo ameaçada, acuada, ela está sem o ânimos de ir e provocar uma autoridade do Ministério Público, que também deve se colocar no lugar daquela pessoa que vai lá e fala, olha, promotor, olha, secretário do promotor, eu sou pequenininho aqui, eu sou mandorinha, mas eu estou deixando indícios de que lá está acontecendo alguma coisa errada. O que acontece? É necessário mudança. Eu acho que a partir do momento que a conscientização de que nós precisamos mudar e mudar no coletivo, eu ainda sonho com um Brasil melhor, Lu. E é possível, eu sou assim também, mas as pessoas me questionam muito isso, né? É possível um Brasil melhor da forma como os brasileiros atuam e da forma como eles elegem seus representantes? Sim. O que acontece? Eu vejo assim, a base para a mudança é a educação. É a educação que forma cidadãos, que formará cidadãos conscientes, comprometidos, e é esse cidadão que ele vai elaborar projetos, ele vai se envolver mais na política da comunidade, ele vai ser um representante mais envolvido com a comunidade, mais conscientizado do que realmente deverá fazer. E eu acho que, a partir do momento que há essa conscientização, eu sou muito a favor, Lu, de ter a matéria de disciplina, ensino da Constituição, desde o 5º ano. A criança precisa conhecer a Constituição do país. Ela precisa conhecer o que é. Ela sabe dos seus deveres, dos seus direitos, mas ela tem que saber as suas obrigações também. Obrigação, a gente sabe tudo aquilo que está na lei, que ele está no rol da lei, é proibido. Então, a partir do momento que as pessoas são conscientes do que é proibido e do que é permitido, ela não vai trocar o voto dela por uma cesta básica, ela não vai trocar o voto dela, ela vai exercer o papel de cidadão, de cidadã. E o que acontece? Existem vários órgãos que darão respaldo para essas pessoas. É lógico, nós estamos ainda falando de um cenário político onde as pessoas têm medo de chegar no representante que ela própria elegeu. E muitas vezes acham que esse representante é um semideus, né? Parece exatamente. Que tem uma idolatria pela tem pessoa. O poder, tem o poder ali e se mantém no poder. Eu sou muito contra isso. A carreira pública ela não deve ser nunca encarada como profissão. A pessoa tem que estar na função e saber que ela está ali por um tempo delimitado, por um tempo limitado. E não, daí vem a mulher, a esposa, o filho, o neto, bisneto. Eu teria vergonha. Lu, eu fico revoltada porque eu acredito num país de mudança. Então, se
Se o cidadão que está hoje não está fazendo nada, ele deveria se sentir envergonhado. Vai trabalhar. Trabalho. Produza coisas que possam dar um futuro para a nação. Não viva de vida pública. Não viva de mentiras, porque ele está mentindo para os eleitores, ele está mentindo para os filhos, ele está mentindo. Ele vive uma realidade que não existe. Estou falando daquele que não faz. É porque tem alguns que realmente trabalham, né? A gente conta nos dedos, é bem verdade. Exatamente. Eu faço aqui alusão e faço menção também àqueles que de fato me representam. Aqueles que de fato fazem, lutam, fazem com que os projetos deles, que falaram lá na época de campanha, eles estão batalhando, eles estão fazendo. Eu tenho vários representantes aí do povo que eu tenho contato que de fato fazem. Em contrapartida, e infelizmente, a gente sabe que muitos dizem que fazem, mas não fazem. Então, ou fazem aquilo que a gente chama de assistencialismo, que nem é o papel pelo qual eles foram eleitos. Assistencialismo é o que mais tem, Lu. É aproveitar do momento e da oportunidade, buscar o apoio do povo entre aspas, através do assistencialismo, sendo que esse projeto deixa lá para o departamento da FAS, deixa lá para os lares filantrópicos, deixa lá para os grupos que existem de apoio. Pode auxiliar. Podem auxiliar, podem auxiliar. Até ajudar, mas ele não pode fazer isso como se fosse o seu trampolim para conseguir o cargo ou para se manter no cargo. Exatamente. Eu quero ver essa pessoa engajada com as leis, com projeto de lei, com políticas públicas. Eu quero ver esse representante sair à noite e ir passar nesses lugares onde realmente há um número grande de mortes e falar, nossa, aqui de fato eu preciso intervir. Eu preciso fazer um projeto de lei, seja no qual âmbito for, e buscar apoio e fazer acontecer. Então, acho que isso é plenamente possível. O que necessita é de fiscalização para que esses deputados, senhores vereadores, para que os senhores possam enxergar um pouquinho mais. Hoje eu vou ser metralhada? Não vai não. Pode ficar tranquila. É triste, né? Quando a gente vê que a gente tem que fazer crítica para poder acordar a população, porque os políticos, esses maus políticos, não vão acordar. Eles vão continuar agindo da mesma forma. Vão continuar no sonho aí, no sonho que eles alimentam de pessoas que fazem pela sociedade. E o pior é que muitas vezes acabam sendo reeleitos com esse discurso, né? Lembro do Collor de Mello, com aquela história do caçador de Marajás. Só o caçador. Gente, a população achou aquilo lindo, né? Lindo. Ele foi eleito e reeleito. Com certeza. O povo, o caçador, não caçou nenhum Marajá. Não. E foi caçado ainda. E foi caçado, exatamente. E ainda o antagonismo. É triste, né? A gente é triste. Mas é triste a gente ver a situação. Exatamente. Lu, há um tempo atrás, existia o pessoal da vassourinha, que carregavam a vassourinha. O Jânio Quadros. Outros que se mantêm no poder até hoje. Os descendentes dos demais seguidores do padrão vassourinha. E a vassourinha adiantou, Lu? Não. Então, existe impetrado ali, essa casta está ali, nos cantos da sociedade. A vassourinha deve voltá-lo, para passar a vassoura mesmo. Mas para limpar, né? Para limpar, para tirar tudo isso. Essa vassoura deve de fato acontecer de uma forma mais séria, através de órgãos. Eu sou muito a favor de políticas públicas que possam criar órgãos fiscalizadores. Isso tem que ocorrer nas prefeituras, no âmbito municipal, no âmbito estadual e principalmente no âmbito federal, que você percebe hoje a política, infelizmente,
ela deixa muito a desejar. Totalmente. Mas... Agora, quando você fala em órgãos fiscalizadores, né, eu me lembro das comissões. Como a gente gostava das comissões municipais, né, que aconteciam em vários municípios brasileiros. Só que hoje as comissões municipais, elas existem, mas quem domina são os próprios governantes. A maioria é sempre do município, é sempre do prefeito. Sim. E aí você não vê mudança real. Não. Ela não acontece. Lu, eu vou fazer uma provocação aos ouvintes e gostaria de explanar uma situação. O que acontece? Os homens, quando eles vão a uma barbearia, geralmente quando um está esperando, aguardando, ele fica folheando o jornal, uma revista e fica falando de política. Ou futebol. Ou outros assuntos aí mas a política secundários. Sempre permeia. Sempre. E as mulheres? Eu quero provocar você, mulher. As reuniões de política, você tem estado engajada? O que acontece geralmente é muito estranho quando eu convido. Lu, convida as suas amigas, eu vou convidar as minhas, professoras universitárias, amigas, vamos discutir política. Onde acaba esse papo? Nos filhos. Nos filhos, na rotina de trabalho, no papo do salão, tal. O que eu percebo, eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu fiz sobre o empoderamento feminino, que eu não gosto muito dessa palavra. Eu também não gosto da palavra empoderamento, mas ela está na moda. Ela está na moda. Vamos falar de empoderamento feminino. O que acontece? Eu gostaria de substituir essa palavra empoderamento por capacitação feminina. Até porque as mulheres, elas já estão empoderadas. Com certeza. Elas só precisam descobrir. É verdade. Elas só precisam se autoafirmarem. Elas só precisam se dar conta de que, acima de todas as funções que a mulher pratica, que a mulher desenvolve, e que são poucas. Que não são poucas. Ela acorda de manhã, ela organiza, dá um feedback rápido para ver a rotina do lar, a tarefa das crianças. Ela vai ao mercado. Ela consegue fazer milhares de coisas. E nós conseguimos fazer muito. Eu quero parabenizar todas as mulheres como nós, que somos mães. Eu, no meu caso, hoje eu sou viúva, mas eu era esposa, que cuidava do lar, cuidava do marido, cuidava da filha. Sou professora universitária, estou lá no meu escritório, tenho um escritório de advocacia, do qual sou sócia. Eu estou coordenando vários grupos de mulheres. Que bom, parabéns. Eu estou despertando. Eu estou despertando as mulheres. São empresárias, são professoras, são ativistas, são profissionais liberais. São médicas, advogadas, empresárias. Estão se interessando? Estão se interessando pelo trabalho social e pela política. O que acontece? Nós temos um perfil diferente do homem. A nossa percepção, o nosso nível de observação, ele pega os 360 graus, Lu, e elas observam tudo que está errado. O homem assiste o jornal das 18, das 19, das 20, da meia-noite, muito tranquilo, calmo. A mulher não, a mulher assiste e fala, olha lá, veja aquele. A mulher que gosta de política, ela argumenta. Ela fala, olha lá, é um absurdo. Mas o que ocasionou, o que fez essa CPI está acontecendo? Ela vai atrás das informações, é uma mulher atualizada. Através dessa atualização, através dessas informações, desse engajamento, ela vai procurar fazer parte de grupos para melhorar aquilo que está errado, não é verdade? Com certeza, mas muitas vezes, e eu já vi isso, as mulheres acabam desanimando por conta do machismo, porque o homem parece que não gosta. O homem não gosta, o homem não suporta a mulher inteligente. Exatamente, eles não Dá gostam. licença aí, camarada, com todo o respeito, dá licença aí, senhores. Mas vocês são muito importantes no papel de mantenedores do lar,
no papel de marido, exercendo as suas profissões, sendo filhos como são, sendo maridos, sendo pais, empresários. Vocês têm um papel fundamental, mas nunca diminuam aquela que está ao seu lado. Por trás, ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Ao lado, nunca atrás. Não atrás, gente. Nunca atrás, Lu. Então, eu sempre gosto de ressaltar que o homem, ele é muito importante no equilíbrio de uma relação, de um casamento. Ele é muito importante. O papel do pai, ninguém conseguirá substituir. O papel do pai que ensina o filho, que dá um conselho para a filha. Apesar que muitas vezes a mãe precisa assumir esse papel. Né? Infelizmente, o que acontece quando o homem ele não se dá conta do papel dele, das atribuições que são para ele, quando ele não consegue se encaixar no papel de marido, de pai, daquele que está ali, o suporte, ele é o suporte, mas ele precisa ser também o suporte emocional, psicológico da mulher. Ele precisa acompanhar, ele precisa entender que a mulher tem fases que está no período menstrual, fase que está passando lá uma dificuldade no trabalho. A mulher, ela completa. Um relacionamento, eles se completam, mas há necessidade para esse equilíbrio de que o homem exerça de fato o papel para o qual ele foi destinado e a mulher também. Mas quando existe um desequilíbrio, a mulher não consegue desempenhar esse papel com prazer, com paixão. O homem, ele precisa impulsionar. Eu tive um marido, Lu, que ele fazia isso. Ele era uma pessoa maravilhosa, encantadora, e ele dizia: Rosélia, você precisa estar feliz. Às vezes eu tinha palestras à noite, eu tinha que deixar a alimentação da minha filha pronta, o jantar arrumado para ele, organizado, porque ele era um grande profissional. Eu não conseguia sair de casa, Lu, e deixar para ele alguma coisa que não estivesse aos meus olhos bem visto para ele. E ele dizia: vai, meu amor, eu gosto de ver você bem. Que lindo. Vai, meu amor, eu gosto de ver você contribuindo. Esse é o papel do marido. Mas eu também fazia o meu, Lu. Eu fazia com que, para eu ter essa liberdade entre aspas, de buscar os meus sonhos, de realização profissional, além de todas as atribuições que eu fazia durante o dia, era sempre através de um bom diálogo. É assim que tem que ser. A mulher como auxiliadora, a mulher como esposa, como aquela que dá um suporte, ela precisa dar prioridades. Prioridade de verificar se tudo está redondo, se tudo está organizado, se há o equilíbrio, para que ela possa, com tranquilidade, buscar a satisfação profissional dela. A mulher que casa, ela tem que saber que ela tem um lar, que com o apoio do esposo, ela conseguirá com êxito a satisfação daquilo que ela almeja. Quando eu falo lar, eu estou falando de lealdade, estou falando de amor, amizade, de comprometimento, companheirismo e responsabilidade de ambas as partes. Tem que ter o equilíbrio. Então, se tem que ter o equilíbrio, se a mulher está buscando aperfeiçoamento, está buscando capacitação, melhores condições de trabalho para crescerem juntos, ela precisa ter esse apoio do esposo. Então, as esposas, os esposos que estão nos escutando, assistindo, é uma junção, é um comprometimento que gera um equilíbrio, que através do diálogo está sempre muito definidos os papéis,
Por isso que eu falo, as moças definam, observem desde o início. Eu vou fazer isso e você vai fazer aquilo. Tem que estar tudo meio que certinho, regradinho. Certo? Regradinho. E deixa eu voltar para esses grupos de mulheres que você diz que já está conseguindo organizar. Elas já começaram a pensar em se candidatar? Sim. Em serem mulheres na política? Sim, Lu, e eu estendo aqui os meus cumprimentos. Nós tivemos a Eledi, que foi uma das candidatas pelo autismo em Curitiba. Legal. Nós tivemos a Rita Armstrong, que foi candidata, o filho autista, que tem o cachorrinho que sempre acompanha o cão-guia. Então, nós tivemos a nossa sargento, que luta pela pedofilia. A Tânia Guerreiro. Que ganhou e é uma líder. Ela faz parte com muito orgulho do meu grupo. Eu falo que esse grupo é escolhido por Deus. Lu, ali nós temos grandes empresárias que apoiam os projetos sociais, que estão engajadas para para levar oportunidades para as outras mulheres através de capacitação. Nós temos hoje aproximadamente 70 a 80 líderes. Desse grupo, nós tivemos candidatas, a Cristiane Bernardes por Pinhais. Nós tivemos a Tânia Guerreiro e ganhou em Curitiba. Nós tivemos a Rita Armstrong, que ela é uma ativista muito grande, muito importante o papel dela na comunidade dos autistas. Nós tivemos a Lady, que é uma pedagoga, que também atua de forma incrível na área do autismo, dos autistas, tem um filho autista. Nós temos, me desculpem, na medida que eu for lembrando, eu vou trazer os outros nomes, mas eu vejo assim, foi implantado no grupo das mulheres líderes uma filosofia de que nós deixaremos legados. Independente de partido. Independente de partido, existe uma união. O grupo sempre tem fases. Nós temos desenvolvido e concretizado muitos projetos sociais. Nós temos hoje, eu sou a fundadora, eu tenho a minha vice, que é a Karina Zanier, e nós temos, dentre outras, mulheres com uma presença muito forte no cenário. A gente diretamente está vendo elas na mídia. Nós temos professoras universitárias. Então, são pessoas que estão ali presenciando o progresso do grupo, concretizando, eu brinco, concretizando sonhos, porque de fato nós temos desenvolvido almofadas, sonho feliz, com personagens para as crianças. Agora nesse frio a gente distribui as almofadas sono feliz, sonho realizado, com personagens Batman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, e junto nós distribuímos também isso com o patrocínio das empresárias que podem, que querem, para as comunidades carentes. E através desse projeto, nós capacitamos também através de cursos, nós encaminhamos, nós temos a líder da Confederação das Indústrias, Luciana Burco, que é uma grande mulher que tem colocado no grupo a rotina de cursos que capacitam mulheres. Nós temos a Birgit, que ela é presidente da BW Mulheres, uma grande empresária também, BPW. E nós temos, dentre outras, eu ficaria aqui falando, mas são mulheres que fazem a diferença. São mulheres que ajudam. Tem as mulheres, as mãos que levam e que entregam. Tem as mãos que arrecadam. Tem as mãos que levam uma mensagem amiga para outra mulher. Eu acho que nós precisamos nos fortalecermos.
A mulher, ela tem que olhar para outra com o potencial que eu olho para você, Lu, com o teu potencial, porque você faz a diferença. E juntas podemos fazer E mais juntas nós ainda. poderemos fazer parte de um time do qual cada uma está numa linha de frente. E é assim que tem que ser. O grupo das mulheres, o meu grupo, eu falo assim, nós arrumamos a coroa da outra sem que ela tenha percebido que a coroa estava torta. Que legal. Nós caminhamos de mãos Rivalidade, juntas. não tem, porque o que se fala muito, a mulher ela não vai muito para frente em política porque ela gosta de competir com a outra. Você Isso falou é num verdade? ponto muito interessante. O que acontece? Como líder, como a líder que está à frente, as mulheres, um grupo, ele segue os líderes. E a filosofia que eu coloquei desde o início e que eu consigo visualizar nas mulheres líderes, nós precisamos caminhar todas na linha de frente. Aquela que está atrás por algum motivo, você deve entender por que ela não está acompanhando e trazê-la junto. A que está à frente se destacando, o lema é: volte um pouquinho. Você já está sendo vista por todas. Você não precisa brilhar muito lá na linha de frente. Volte, continue brilhando, mas mantenha a marcha de todas avançarem juntas. Eu tenho visto que isso tem dado muito certo, Lu. Tem aquelas, sem sombra de dúvida, tem aquelas que estão no papel há mais tempo, ela é aquela que vai na frente, abre caminho, abre Mas águas. também da personalidade. É né? muito da Isso é personalidade. Mas como o lema do grupo é: você precisa apoiar, estar junto, aquela da frente, ela já entendeu. Ótimo. Que ela já entendeu o lema e ela se adequou de tal forma que ela não faz questão de estar vista. Ela não quer ser a luz principal. Ela deixa que os outros a vejam como a luz que ela tem. As mulheres, todas nós temos luz própria. Nós lutamos por cargos de poder, nós disputamos com homens muito bem preparados, mas que infelizmente nós ainda temos diferenças salariais. Tremendas. Nós ainda temos questões que impedem de nós estarmos desempenhando um papel lá com maior exatidão, com maior... como que eu posso... Eu vou citar aqui para as pessoas entenderem. Uma mãe, ela tem um filho pequeno, sem sombra de dúvida de que trabalhar 12, 14 horas, como alguns homens, é impossível para ela. Mas dentro de uma carga horária que seja justa, que não haja, que não ocorra disputa de cargo, onde tenha igualdade salarial, 8 horas essa mãe vai conseguir fazer sim, e com mérito, com êxito, porque todos somos dotados de uma capacidade incrível, todos, as mulheres têm evoluído muito, têm buscado, elas são competidoras no mercado, elas não querem tirar a vaga de ninguém, ao contrário, nós temos as nossas vagas tolhidas quando na escolha por um gestor ele precisa escolher entre uma mãe que está em licença maternidade para colocar num cargo, com um moço que não é casado, que ele é descomprometido. Mas esse gestor precisa entender que aquela mulher que está no momento da licença maternidade, ela é essencial para aquele posto do qual ela irá trabalhar. A mulher, quando você dá oportunidade, quando você dá espaço para ela, a motivação, uma mulher preparada, com cursos, uma mulher com experiência no cargo que ela vai exercer, ela sendo valorizada, ela recebendo a remuneração adequada, ela sendo motivada, ela tendo apoio em casa, ela tendo apoio no trabalho, ela vai ser uma grande profissional. Eu sei porque eu passei várias vezes por isso, Lu. Então eu falo das experiências que eu tive. Eu sempre tive o apoio em casa,
Eu sempre demonstrei. Eu tenho 45 anos. Eu brinco que até hoje eu nunca parei de estudar. Muito bem. A gente tem que estar sempre renovando, né? Sim. Senão já é difícil para a mulher. Se a mulher não estiver fazendo, se preparando cada vez mais, ela não consegue esse mercado, né? Esse mercado de trabalho. E precisa estar atualizada. A mulher, ela precisa. E a mulher, ela está dirigindo, ela está olhando no outdoor, ela está com as mãos no volante, olhando as unhas. Tem mulheres que carregam, dependendo do tempo que ela faz o percurso de carro, ela vai com algodão, com acetona ali, dá uma retocada. Já fiz várias vezes isso. Então, a mulher tem uma capacidade incrível. A mulher, ela precisa de espaço, ela precisa de reconhecimento, de motivação, e ela precisa do que é justo, condições iguais. Nós temos o nosso físico, evidentemente, isso a genética mostra, os estudos científicos mostram o nosso corpo. Nós temos o período menstrual, nós temos enxaqueca com frequência. Mulheres, nós temos, a nossa estrutura física é diferente sim do homem. Mas isso não quer dizer que nós temos, em nenhum momento, o nosso condicionamento físico nos torna mais frágeis, mais fracas, incapacitadas. Ao contrário, o homem, ele é forte, ele tem um físico preparado para aquelas condições. A mulher tem para outra, ela é mãe. A constituição física é diferente, mas o intelectual é o mesmo. Então, o meu marido, quando ele palestrava, perguntava, ele era neurocirurgião, e nas entrevistas, nas palestras, doutor, fale um pouquinho do cérebro feminino e do cérebro masculino. Ele ria. Ele falava, os dois são dotados de capacidade iguais, percepções diferentes. A mulher é emotiva um pouco mais do que o homem, justamente por quê? Porque tem o porquê dela ser assim. O homem é mais racional, porque foi ele, desde o início, ele saía à caça, saía à pesca. Ele tem um preparo emocional diferente desde os primórdios. Mas hoje, muita coisa, a atualização, os estudos, muitas coisas mudaram, né? É verdade. E como mudaram, né? Se a gente for olhar bem. Eu tenho aqui várias participações e o pior é que o nosso tempo já estava passando, mas como o próximo programa não vai vir hoje, eu vou estender um pouquinho com você para entrar com as participações. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Pelo YouTube, a Ellen de Curitiba, ela diz o seguinte: a Sargento Tânia Guerreiro é completamente inútil na Câmara Municipal de Curitiba. Hoje a Tânia participou da sessão plenária enquanto esperava o voo para o Rio de Janeiro. Ela não usava máscara, apesar de estar no Afonso Pena. Fala amorosa, não basta votar em mulheres, tem que votar para mulheres que prestam para o cargo, diz ela. Uhum. Querida Ellen, olha, eu creio da seguinte forma. Você precisa, antes de emitir um preconceito, você precisa conhecer o que de fato aquela pessoa faz na prática, Lu. Eu respeito esse posicionamento da Ellen. E olha, Ellen, te digo, amada, várias vezes... Qualquer coisa, só dando um pitaco aqui antes de você continuar. Antes de qualquer coisa, eu acredito que a crítica da Ellen seja pela postura bolsonarista, talvez, da Tânia, porque realmente a história dela com relação ao combate à pedofilia é inegável. Sim, exatamente. Eu parto do princípio de que vamos verificar na prática o que aquela pessoa tem apresentado de fatos positivos e vamos colocar na balança. Porque às vezes, eu confesso, até peço desculpas, Ellen, eu às vezes esqueço perante você. Eu deveria até mesmo estar de máscara aqui. Apesar que aqui tem distanciamento. Aqui tem o distanciamento, a gente está aqui, mas
A sargento, Tânia, sem sombra de dúvida, ela tem um papel importantíssimo para ser desenvolvido. E Câmara, né, essa conversa, né, que a gente precisa cobrar, e esse é o nosso papel. Com certeza. O papel do eleitor é fiscalizar sempre. É fiscalizar, né? Ellen, você está certíssima, você assim como eu, a gente precisa ficar antenada aí nas coisas que estão acontecendo. O Marcos Aurélio está dizendo aqui para o pessoal aproveitar e tirar as roupas do baú para tirar o cheiro de naftalina, já que vai fazer sol amanhã e o frio vem aí, ele deu risada. E o Marcos Antônio Vieira, o nosso querido pastor Marcos Antônio diz: parabéns, doutora, pelo seu trabalho. Boa noite a todos vocês aí na rádio. Nós estamos aqui no Abrigo Seguro, todos ligados. Um abraço a todos do Abrigo Seguro. Um grande abraço a todos que estão nos ouvindo lá do Abrigo Seguro, pastor Marco Antônio e a pastora Raquel. E os meninos, o Guilherme, os demais, um forte abraço. Eu quero mandar um abraço aqui também pro Gerson Ferreira, que ele diz o seguinte: o presidente me enganou, tomei ivermectina por 1 ano. Depois que você me falou para que ele era receitado, parei de tomar. Eu falei realmente, que bom que você parou. Mas piolho é verme, e verme eu não tenho mais, e caiu na gargalhada. Mas tem que cuidar com a Covid-19. Tem. Pior é que muita gente acabou caindo nessa falácia, digamos assim. O pastor Marco Antônio Vieira diz o seguinte: time de grandes mulheres guerreiras, ele fala. E diz que é isso aí, mulherada, força e fé. A Fran Oliveira, professora Fran, eu acredito que ela é professora. Ela diz: boa noite, eu concordo com vocês. O Marco Antônio Vieira diz que aqui tem 2 guerreiras. Obrigada, querido. Deixa eu te perguntar para a gente já ir entrando para o final. O que a mulher deve fazer para conseguir conquistar esse papel de mulher forte, de mulher batalhadora, que ela consiga realmente, entre aspas, se empoderar? Como eu falei, Lu, desde o início, o empoderamento, a capacitação, que é um dos projetos da ONU, do Pacto Global, que até 2030 as mulheres deverão estar todas empoderadas, deverão estar todas capacitadas. Como que se capacita uma pessoa através dos estudos avançados de cursos profissionalizantes, através da junção comunidade e empresas. Todas as empresas, elas desenvolvem um papel social, a função social da empresa. Então, a partir de grupos da sociedade, nós conseguiremos fazer com que as mulheres, eu falo para as mulheres que não têm acesso aos centros, digamos, aos cursos profissionalizantes oferecidos nos espaços de poder, aos centros de poder, aos 5 S's, aos espaços da prefeitura, da Câmara. O que acontece é uma junção nos âmbitos da sociedade que tornará possível a abertura de cursos, muitos congressos, muitos programas virão direcionados para esses níveis da sociedade onde a gente precisará proporcionar a essas mulheres uma qualificação para que ela possa estar inserida no mercado de trabalho, estar inserida em centros de estudos da comunidade, da sociedade, porque é através dessa inserção, através do comprometimento da mulher com assuntos que deverão ser modificados, que as mulheres serão vistas, lembradas, elas estarão fazendo parte da mudança histórica que nós deveremos ter. Hoje em dia a gente pensa, e como professora, a minha primeira graduação, sou professora de História, é inadmissível, Lu, você pensar
que uma mulher ela não é ainda alfabetizada. Existem ainda várias pessoas que, isso a gente sabe, que estudaram até o 3º ano primário. Poucas mulheres tiveram acesso. E aqui em Almirante Tamandaré isso é evidente, assim, a gente vê isso. Exatamente. Então, o que acontece? Essas mulheres, elas precisam ter um olhar da assistente social. Ela precisa ter um olhar maior para os centros que oferecem a saúde à comunidade. Ela precisa estar inserida no meio onde ela vive, ela precisa estar participando mais de reuniões, de palestras, ela precisa estar participando mais da programação oferecida pela comunidade onde ela atua. Você, mulher, você precisa buscar estar inserida em grupos que possibilite um maior aperfeiçoamento, que você possa ter oportunidades através de políticas públicas. Lu, a gente vai falar de políticas públicas que necessariamente e obrigatoriamente serão repassados através do âmbito estadual, municipal, porque haverá pesquisas, haverá censos dos quais irão identificar o índice, o grau de escolaridade dessas mulheres. Fala em políticas públicas, né? E eu fico imaginando aqui, quantos municípios no Paraná será que tem políticas públicas voltadas a mulres? Pouquíssimos, Lu. Mas eu acho que são pouquíssimos realmente, raríssimos. Raríssimos. Nós falamos de Curitiba, capital. Eu me preocupo com as mulheres que moram na região periférica, na região metropolitana. Como que ficam as mulheres lá de... Aqui em Almirante Tamandaré é terrível, mas e Doutor Ulisses? Tunas. E Adrianópolis? Tunas do Paraná. Vamos pegar aí o anel das regiões metropolitanas e você verificará como falta, Lu, como falta pessoas engajadas. Eu desperto aqui funcionárias públicas aposentadas que falam: Rosélia, eu preciso me sentir útil. Amada, vai palestrar, vai na escolinha do bairro. Você passa a participar da comunidade, você vai fazer a diferença. Começa a falar, começa a se engajar, começa a levar o conhecimento que você tem. As aposentadas, façam isso uma vez ao mês. Ajudem, eu penso assim, Lu, no início eu falei sobre a parte que os representantes do povo precisam fazer. Mas eles precisam fazer e eles fazem se eles receberem na mão um projeto do que está faltando. Quem fará uma análise do que está faltando? É o representante de comunidade, o bairro, o representante dos bairros, que a gente chama líder comunitário, né? E as associações de moradores que através... muitas vezes acabam não fazendo o papel que precisam fazer porque ficam acopladas demais aos municípios. Exatamente. Então agora eu trago o dever dos líderes comunitários, eu trago o dever dos líderes religiosos. Aqui, quando eu falo religiosos, eu faço menção aos queridos padres que dão acompanhamento à população e conhecem o que de fato necessita, aos pastores, aos demais líderes espirituais. Esses sim vão, quando fazem o trabalho de missões, eles têm o caderninho exatamente das pessoas que precisam de uma assistência maior, das mulheres que precisam que uma pessoa envolvida com capacitação, que ela vá palestrar para essas mulheres, até despertar a liderança. A violência também, que elas se libertem disso. Na verdade, são N fatores, né, que a gente precisa trabalhar com mulheres. Muito, muito mesmo. A mulher, ela precisa do olhar da sociedade, ela precisa do olhar da vereadora, ela precisa do olhar da deputada estadual, ela precisa do olhar da representante daquela comunidade. Então eu vejo assim uma junção. Nos Estados Unidos, a gente assiste em filme, Lu,
quando você percebe o engajamento da igreja, as igrejas têm um papel importantíssimo nas comunidades, o respeito que a população precisa ter aos policiais. Esses policiais, eles conhecem a realidade. Você começa pelo micro e você expande para o macro. Então, a partir desse envolvimento, desse engajamento, professores aposentados, juízes aposentados, esposas de juízes, professoras universitárias, professores de nível secundário, passem a despertar a comunidade para o engajamento maior. Reuniões onde fazem nas escolas a apresentação do ano letivo, traga esses pais que gostariam de fazer um trabalho voluntário. Através do trabalho voluntário que são desenvolvidos os projetos do que está faltando naquela escola, naquela comunidade, através de policiais engajados com as causas sociais, do Ministério Público eficiente, de um Ministério Público que faça a diferença. Eles são custos legis, custos da lei, eles são os fiscais da lei, eles são os responsáveis pelo que está faltando naquela população. Então, nós temos defensorias públicas, promotorias, corregedorias. Nós temos vários âmbitos da sociedade aonde será possível estabelecer um olhar maior para as mulheres. Mulher precisa ser acolhida. E a mulher, quando ela é vítima da VD, violência doméstica, ela fica muito, muito vulnerável. É uma mulher que ela precisa do apoio. Ela precisa do apoio do médico da família, do médico comunitário, da assistente social. Ela precisa desabafar, ela precisa... E que muitas vezes não faz, porque, por exemplo, ela chega numa delegacia, ela encontra um delegado homem, ela encontra investigadores homens, e que não tem a sensibilidade de atendê-las da forma adequada. Sim. E muitas vezes aqui em Tamandaré a gente ouve muito esse tipo de preocupação e de reclamação, né? Eu não vou na delegacia porque... Por medo, por rejeição, não vai à delegacia porque tem medo de como será tratada, de como será recepcionada. Então, essa mulher... Você não vai achar que, eu fui estuprada, mas então a culpa do estupro é minha, como alguns dizem. Exatamente. E o que acontece? As doenças, se elas não forem tratadas, a cada época que passa, esse indivíduo, essa pessoa, essa mulher, ela começará a apresentar outras doenças. O nível, as doenças, elas são decorrentes de alguma coisa que está errada, né, Lu? Então, essa mulher, ela precisa ir a uma defensoria pública, vai a uma defensoria pública estadual, defensoria pública da União, órgãos que dão apoio à mulher, Casa da Mulher Paranaense, casas que dão apoio na internet, grupos de psicólogos que dão assessoria às mulheres. Hoje tem um rol muito grande. Então, delegacias que prestam esse atendimento, esse serviço às mulheres, sem sombra de dúvida, irão orientá-las para um serviço gratuito de psicologia em algumas das universidades. Universidade Federal do Paraná, que precisa desenvolver o papel de universidade federal, que recebe verba federal e que precisa, senhor reitor, retribuir à comunidade. Órgãos federais que recebem verbas federais precisam retornar à comunidade em forma de pesquisas, em forma o setor de medicina, o setor de psicologia da Universidade Federal, ele tem a obrigatoriedade de devolver esse trabalho à comunidade carente. Então, a mulher hoje que sofre assédios, agressões, ela tem como recorrer a uma faculdade, dentre as particulares, que eu sei que oferece essa assistência psicológica,
Mas nós temos as federais também, Lu, que São recebem uma fundamentais. verba imensa federal e que precisam retribuir à comunidade com base no que ela recebe para desenvolver pesquisas, para desenvolver tratamentos, para desenvolver um trabalho sério nas comunidades. Eu vou aqui ler mais algumas participações rapidinho aqui, que o nosso tempo já esgotou, mas enfim. A Fabiola Jungles diz o seguinte: precisamos nos fortalecer, buscar aperfeiçoamento e cobrar políticas públicas para as mulheres. A Fabiola foi candidata a vereadora aqui em Almirante Tamandaré, mas o município não elegeu nenhuma mulher, infelizmente. Não desista, Fabiola, não desista. Eu acho que o mais importante você já conseguiu, deu o primeiro passo. Vá em frente, esteja inserida em trabalhos sociais para que você seja lembrada. Você é uma mulher, com certeza, com uma força incrível de fazer a diferença. Fabiola, coloque em prática o teu potencial, coloque os teus projetos para serem vistos. E com certeza estará aí nas próximas eleições concorrendo e com certeza chegará lá. E por falar em políticas públicas para mulheres, Fabiola, hoje a Câmara Municipal de Almirante Tamandaré deve ter votado pelo menos, a instalação da Comissão Municipal de Mulheres. Eu adoraria fazer parte, tenho certeza que você também adoraria, mas não sei se vai ter espaço para mulheres como nós. Mas eu acho que a gente tinha que tentar, viu? Para tentar fazer alguma coisa, para fazer valer realmente políticas para mulheres aqui no nosso município. Eu não quero ser candidata a nada, mas quero ajudar, viu? A quem quer ser, aliás. A Ellen, de novo, de Curitiba, ela está fazendo aqui algumas observações. Ela diz o seguinte: a mulher precisa de paridade de gênero no legislativo. E é verdade, eu concordo. Concordo, sem dúvida, Ellen. Se você pegar as pesquisas por estados, você verificará, Ellen, a disparidade, seja nos setores federais, estaduais, municipais. Infelizmente, Ellen, eu fiz essa pesquisa quando eu estava estudando, fazendo a dissertação de mestrado, e é gritante esse número. É absurdo mesmo. É absurdo. E quando colocam cotas, o partido precisa ter número X de cotas para mulheres disputarem. 30% de mulheres disputando, tudo bem, mas normalmente infelizmente, eles colocam laranjas. Colocam, vezes. convencem as mulheres. Quando a mulher entra, eles não dão recursos para que elas possam. Não dão treinamento, não dão capacitação. As mulheres não têm o apoio do partido, por isso é muito importante escolher o partido. E, Ellen, sua participação é muito importante para nós. Aliás, eu acho que a Ellen devia ser candidata. Eu sempre falo aqui quando ela participa. Ela diz o seguinte: gente, nunca votem para partidos de direita. Eles sequestram causas sérias para empurrar a agenda conservadora sexista deles. Fora PSL, diz ela. E ela faz uma observação que eu concordo, que é a seguinte: olha, a Universidade Federal do Paraná está desenvolvendo vacina. E é verdade. Aliás, Ellen, eu já convidei o médico responsável para vir no Papo Reto falar sobre esse assunto, porque é fantástico e é o papel das universidades. E olha, Ellen, muito bem lembrado, porque eu iria ressaltar justamente isso. A Universidade Federal do Paraná está de parabéns, porque esse, de fato, é o papel da universidade pública. Lá nós sabemos que, através das cotas, muitos necessitados estão estudando na Universidade Federal. Mas nós sabemos também que lá tem muitas pessoas que podem pagar, é um direito. Eu falo que é direito de todos. Lá entra por mérito, precisa passar. Se o cara está lá, o cara é bom. Mas muitos que estão lá deveriam também pensar: eu tenho uma família bem estruturada, eu tenho meu pai que hoje desenvolve um cargo X na sociedade, é mais do que dever. Esse cara, Lu, ele tem a obrigatoriedade de fazer a diferença na sociedade, porque além de estar numa universidade pública, ele faz jus por mérito, ele faz jus porque o pai dele, assim como eu, também pagamos impostos, tributos à União.
Mas esse carinha, do meu ponto de vista, esse carinha ele precisa estar mais envolvido com as pesquisas. Ele precisa fazer a diferença porque ele tem apoio em casa, ele tem apoio da sociedade, ele vai sair de lá, ele é um peixinho que vai passar por um aquário maior. E ela ainda lembra, olha só, o caso do Hospital de Clínicas da Federal. Diz que foi o que mais salvou vidas com relação à Covid-19. Isso é muito relativo. Eu confesso, eu não posso argumentar, querida Ellen, porque eu teria de verificar o número exato de pacientes que entraram, que foram internados no hospital com Covid e que nós tivemos aí a variação do Covid, depois as cepas. Então, sem sombra de dúvida, eu acredito que a hospital da Universidade Federal, HC, né? Ele tem um comprometimento muito grande na área de pesquisa e vou pesquisar com certeza, Ellen. A cantora Mari Santiago, beijo pra ela, diz boa noite, manda palmas e manda coraçãozinho. E ela diz, concordo com a minha amiga Fabiola Jungles em número e grau e manda palmas. A Fabiola Jungles diz o seguinte, também gostaria, Lu, porém nesses casos não somos lembradas do Conselho Municipal da Mulher. E ela diz, concordo com a Ellen, é um dos projetos da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido Podemos, esse projeto da paridade. Sim, esse projeto é muito legal, as mulheres precisam ler, precisam dar o apoio. Quando nós vemos que há um projeto que possa melhorar as condições das mulheres, nós precisamos apoiar. Se for um projeto bom, vai junto, caminha junto, né? Vai lá, conversa com a deputada, né? Esse projeto é nível... É nacional. Nacional. Entra em contato, faz parte das redes sociais, acompanha. Até para que a gente possa fazer com que seja uma realidade, né? Porque não seria apenas a deputada, mas sim pressionar, de repente, a bancada, né? A bancada do Paraná, para que auxilie, para que vote a favor. É isso. Eu conversei hoje aqui na Rádio e TV Tamandaré, recebi a nossa querida advogada aqui, a Rosélia Furman, que falou com a gente sobre vários assuntos. Aliás, falou sobre a obrigatoriedade, inclusive, da fiscalização da população, não só da população, mas inclusive do Ministério Público, com relação ao exercício dos cargos, todos os cargos, seja de prefeito, seja vereador, seja deputado federal, estadual, seja de senador, seja de presidente da República. Temos que fiscalizar. Votamos, sim, temos que fiscalizar para não deixar que as mesmas coisas aconteçam e a gente fique ali quietinha, né? Justamente. Eu acho que é o início de uma transformação. Lu, eu vejo essa pandemia como um momento de reflexão do qual aqueles que perderam alguém que amava, assim como eu, a tristeza se transforma em força para que você possa contribuir e, no meu caso ainda, que eu tive a segunda chance, que estou aqui, deixar legados. Quem tem filhos quer deixar exemplos. Os nossos filhos levarão adiante aquilo que nós semearmos. Os nossos filhos levarão adiante o nosso exemplo. Pais, os filhos olham vocês, observam vocês. Nós somos espelhos dos filhos e da sociedade. Nós temos um comprometimento muito grande. Hoje, com as redes sociais, nós somos vistos. Nós temos a nossa fala, ela é reproduzida da forma que quiserem. Nós somos figuras públicas a partir do momento que a gente decide dar a nossa voz para se tornar pública, o nosso contato visual. Nós estamos porque a gente faz a diferença. Lu, você faz a diferença. Você, com o teu comprometimento com o jornalismo, estando à frente da rádio, aqui de Almirante Tamandaré, você tem um papel incrível. Mulheres que fazem a diferença aqui de Almirante Tamandaré, todas que nos assistem pela TV e nos acompanham, são vocês que farão a diferença. Gandhi fala, a diferença que eu quero ver no mundo deve começar por mim mesma.
por mim mesmo. A diferença que eu quero ver no outro, outro só vai mudar se ele ver em mim uma diferença. Nós temos grandes mestres que nos ensinam exemplo. Se a gente quer mudar, a gente precisa ser exemplo. Se a gente quer mudar ainda mais um ser humano, ele só vai ser transformado se você o tratar com amor. Então, que esse amor que irradia muita luz, que irradie bênçãos nos lares que estão nos acompanhando, e que possamos fazer parte, Lu, de uma transformação. A pérola, ela só chegou ao nível de pérola porque ela passou por uma transformação. A ostra, se ela fosse feliz, ela não produziria pedra. Rubem Alves fala, a ostra feliz não produz pérolas. O trajeto que a pérola passou para se tornar pérola foi porque ela quis uma mudança. Foi porque ela lutou, foi porque ela sofreu. E foi dali que ela brilhou. Então, passaríamos muito tempo falando sobre esses assuntos, mas a gente deve começar, a gente deve dar o primeiro passo. A gente precisa ter muita força de vontade, acreditar. Mulheres, nós somos capazes, nós temos uma capacidade incrível. Você percebe isso, Lu? Uma marinheira de primeira viagem, quando se torna mãe, no primeiro estágio do filho com 39 graus e meio, essa mãe não vai dizer para ela mesma que o que eu vou fazer, eu não sei o que fazer. Ela vai tentar de tudo para tentar baixar o termômetro, tentar baixar a temperatura do filho. Então, mulheres, nós temos dentro de nós a capacidade de fazermos a diferença. Esse potencial você precisa acreditar, você precisa saber que aonde você tiver responsabilidade, tiver um comprometimento, a diferença vai acontecer. Né? Quero deixar essa mensagem positiva aí para os nossos ouvintes, para os homens maravilhosos que estão ouvindo, acompanhando e impulsionando. Nós estamos falando hoje para um público do qual certamente muitas pessoas serão despertadas, né, Lu? Com certeza, muitas, se Deus quiser e permitir. Deixa eu agradecer quem está em Curitiba, 50% da audiência lá em Curitiba. Que legal. Muita gente também em Almirante Tamandaré. Quero mandar um abraço para quem está em Betim também nos acompanhando nesse momento aqui na Rádio e TV Tamandaré. Obrigada por cada um de vocês pela participação aqui. Deixa eu ler rapidinho só a Dirley Rossil, que está nos acompanhando e dando boa noite. Um abraço aí para a Dirley, que está sempre nos acompanhando, sempre participando aqui na Rádio e TV Tamandaré. Obrigada por todos vocês. Quem quiser te achar, quem quiser entrar no seu grupo, faz o quê para a gente finalizar? Então, as mulheres que hoje gostariam de participar, de estar envolvidas com projetos, elas devem me procurar através do meu WhatsApp. Envie uma mensagem e falem: Rosélia, eu tenho esse projeto, eu gostaria de conversar, fazer parte do grupo. E mesmo você que quer iniciar, eu quero ser uma líder. Todos nós somos líderes natas. E aí as mulheres que querem ser uma líder, as mulheres que querem iniciar no grupo, envie um WhatsApp, você será muito bem-vinda. Qual que é o número? É 99803-9328. Rosélia Furman. Obrigada, Rosélia, pela tua presença hoje aqui. Grande abraço para você, que Deus te acompanhe de volta. Obrigada. Amém. Eu agradeço de coração e fico à disposição. Se algumas das ouvintes quiserem enviar dúvidas, será um prazer responder. Agradeço a você, Lu, pelo convite. Imagina. Pelo carinho. Você está de parabéns. Um programa sério, um comprometimento com a comunidade, com assuntos relevantes. Que Deus continue abençoando a você e a todos os seus ouvintes. Amém. Obrigada. Gente, obrigada pela audiência de todos vocês. Beijo bem grande.